E agora, continuando com a discografia do The Doors, aí vem com o terceiro álbum de estúdio deles, Waiting for the Sun. Já começa aí. O nome do álbum, Waiting for the Sun, é de uma música que não tá nem do álbum. Aí, já começa aí. Essa música só vai pro Morrison Hotel, que é o quarto álbum, né, o sucessor. Aí, a partir daí, eles começam a... Assim, o período de gravação desse álbum foi muito hostil. Foi muito irritante, tanto pro John. Assim, eles estavam cada vez mais irritados com o Jim Morrison. E o Jim Morrison, ele tava muito irritado com essa coisa do estrelado. Entendeu? Dessa coisa de adoração e tal, tava muito estressado. E aí depois tinha a maioria dos shows ele humilhava, assim, ele tinha um discurso, assim, nada a ver, e que tornava o show ruim. Só o discurso deles. Aí, entre essas coisas, esses shows, não sei se você sabe, mas teve um problema enorme no show em Miami. Que é onde eles foram... O Jim Morrison foi fazer o The Doors foram fazer uma apresentação. Aí o Jim, antes de entrar no palco, ele tinha fumado maconha, uma outra droga. Aí tinha cheirado cocaína. Aí misturou com um analgésico. Só que aí aí entrou pro palco e na segunda música ele desmaiou. E o The Doors tava com uma participação com outro artista, com acho que o Jackson. Aí ele desmaiou. Aí depois disso a banda teve que... O trio teve que ir ali, né, pra terminar o show. Que foi o Robbie Krieger e o Ray cantando o show inteiro, praticamente. E aí isso deu um problema porque o Jim foi assim, eu acho que eu também posso estar me confundindo porque teve um show. Tá, foi esse show. O show, né, exatamente o show de Miami, em que o Jim Morrison fez uma provocação, né, em que ele queria desafiar a plateia, né, do artista para a plateia, e ele fez uma coisa assim que de todo mundo tirar a roupa. Todo mundo, assim, diz a lenda, né, que todo mundo tirou a roupa e ele colocou a varinha pra fora. Só que é mentira. Porque aí dizem que teve umas testemunhas e tal, apareceu dias depois. Por quê? Porque o Jim foi preso, mandado de prisão pra ele de 6 meses e uma multa de $500. E aí, com todo esse período hostil, a banda já tava um caos dentro do estúdio. Só em fazer o álbum, ali teve músicas que tiveram que fazer 25 takes. Todas as músicas. Só uma música que teve que fazer 130 takes. 130! De tão doido que o Jim Morrison tava. Ele cheirava, ele fumava, e aí ele exagerava no álcool, e aí fazia ceninhas, aí se estressava, e ele também vivia brigando com a Pamela, aí brigava com o Ray, aí brigava com todo mundo, com os produtores, o manager. Era um caos ali. E aí só em preparar com essa parte, de tanto que ele foi, né, preso e tal, ele só foi... O Jim Morrison nem chegou a comparecer, né, ao tribunal contra isso, porque ele morreu antes de comparecer. Tanto que ele só foi perdoado em 2010 pelo governador mesmo
de 2010 daquela, nos Estados Unidos, daquela, entendeu? Tipo, olha só a confusão. Aí depois lançaram um álbum e tal, né, já que eles estavam fazendo shows por ali, só que depois do show de Miami foram cancelados 25 shows. A banda tava com uma fama, assim, de ser bem... de ser má influência, de sempre causar escândalo por causa do Dinho e tal. E aí o John e o Ray já estavam de saco cheio. E assim, eles não estavam aguentando mais. Não estavam. Aí eles lançam um álbum, assim, não é exatamente um álbum oficial, né, mas é um show, assim, digamos que é ao vivo, não é exatamente ao vivo, mas com as músicas conceituais do show que eles tinham feito antes do Jim da Louca. Que na verdade o Jim já dava o loucão desde do final da estreia do álbum, do primeiro, do The Doors. Aí teve um belo dia em que o Jim Morrison entrou no estúdio e disse: cara, tô fora. Não dá mais, eu não quero mais, não dá mais pra ficar aqui. Aí os produtores ficaram desesperados, foram atrás dele, aí papeando e tal, pra ele continuar. Aconteceu a mesma coisa com um dos produtores do The Doors, em que ele disse que teve um episódio que o Jim Morrison estava tão chapado e tão bêbado que ele dormiu na gravação. Só que ele dormiu e se mijou. E aí um dos produtores, o James, né? Ele disse: cara, não dá. Pra mim já deu. Aí teve que papear e tal, pra fazer o cara voltar 6 meses papeando pra ele voltar. E aí ele voltou. Pra continuar, só que ele voltou com muito desgosto. Ali, bem contra gosto. Aí, nesse período, o Jim Morrison, ele tava de saco cheio de ser o modelo, de ser o símbolo sexual. E aí ele começou a engordar, aí ele deixou a barba crescer, e ele meio que virou aquele personagem de tanto que ele idolatrava, né? De tanto que ele gostava, né? Não vou lembrar vocês aqui agora não, tá? Só que aí o clima ficou tão hostil que os produtores, assim, planejaram fazer um próximo disco de umas coisas assim, digamos, domésticas, mais ao estilo rock psicodélico e tal, e o Jim Morrison odiou isso. E naquela época tava todo mundo empolgado com o álbum dos Beatles, o álbum branco dos Beatles, e mais o outro álbum do Jimi Hendrix, e rock psicodélico e tal, e o produtor, e um dos produtores do The Doors vivia chapado. Então ele teve que colocar essa ideia. Aí dentro desse álbum, ele tem uma orquestra ali. Só que essa orquestra só foi mesmo colocada, mas quase não foi colocada. Assim, por muito pouco não foi colocada. Assim. Aí eles fizeram, tal, contra gosto, mas fizeram. E o álbum custou, assim, aproximadamente, eu lembro, $85 mil só pra fazer o álbum, só pra gravar o álbum. Em 9 meses. Só pra vocês terem ideia, assim, de tão hostil que tava o ambiente ali na hora da gravação. E a banda já tava bem desgastada, já estava se desgastando, com o Jim Morrison atrasando demais, errava takes, fazia chilique, se drogava, e aí às vezes do nada saía ou dormia, saía com a Pamela, ou ele tava ainda encrencado com o negócio da justiça, da lei,
tava com mandado de prisão, sabe? Tava uma merda muito grande entre a galera ali da banda. E aí com com as produções do Morrison Hotel, que aí tem a música, né, Waiting for the Sun, só que nesse álbum, assim, tem uma única música que o Jim Morrison compôs inteira na vida. E aí tem metade também desse disco foi gravado, foi criado pelo Bobby Eason e o Ray e o John. E aí só que tem na capa do disco, eles estão existe esse Hotel Morrison. Aí só pra fazer a capa, né, pra tirar foto e tal, o que aconteceu? Eles não foram autorizados pra fazer isso. Aí pegaram alguém da equipe, algumas pessoas ali, pra distrair a mulher que atendia, né, pra distrair a atendente. O que eles fizeram? Eles foram direto na janela, fizeram a pose. O fotógrafo tirou umas 3, 4 vezes e saíram correndo. E aí ficou isso. Aí o álbum ali, a foto é as fotos assim que teve que tirar rápido, porque eles não foram autorizados. E tem uma curiosidade que dentro desse hotel, na parte de dentro e tal, foi feita o videoclipe do Beat It, do Michael Jackson. Não perceberam, né? Não perceberam a semelhança de uma coisa assim. Tem umas fotos assim deles lá dentro mesmo. Você vai ver que tem uma forte semelhança ali entre uma coisa e outra. Aí também tem os bastidores. A Pamela e o Jim Morrison viviam brigando na frente de todo mundo, uma vergonha. E aí só aí de gravar, eles tinham que... O Jim Morrison meio que se tinha forçado, né? Vamos supor, a gravar. Aí ele gravou mesmo assim, mas foi aquela coisa assim, hostil, que já tava pra explodir mesmo, já tava a gota d'água. E aí eles